Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 17 de março. Sejam bem-vindos. Vamos continuar as dicas a respeito dos artigos do Código Penal. Eu estou trabalhando com vocês o artigo 129, não é isso? Já fiz 3 vídeos dando dicas a respeito do artigo 129. Hoje vai ser o 4º vídeo, então 129, quarta parte, dicas. As dicas de hoje serão a respeito do artigo 129, parágrafo 2º. Estão prontos não para as dicas, galera de Vila Velha, Espírito Santo, Castelo, Espírito Santo? Fala aí da nomeação do Lula. Eu preciso falar alguma coisa? O Jornal Nacional não parou de falar nisso, né? Se tem uma coisa que eu não quero e não tenho prazer nenhum de falar, é isso que está acontecendo. Vamos falar de coisa boa, aqui, ó. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Salvador, Santos, Brasília, Teresina, Mossoró. Vamos estudar. O negócio é estudar, né? Eles, quer queira, quer não, estão com a vida feita. Vamos fazer a nossa também. Apesar de que eu prefiro fazer a nossa devagarinho, passo a passo, do que viver o que eles estão vivendo, não é verdade? Vamos lá. Vamos diminuindo as mensagens. Sabadão, eu estou em Brasília, hein? Brasília não, desculpa. Sábado, dia 19, eu estarei em Salvador. Estou trocando as bolas já. Sábado, vamos diminuir as mensagens. Sábado, estarei em Salvador, fazendo a palestra de encerramento, e adivinha o tema que eu vou enfrentar? Imunidades parlamentares. Então, sabadão, eu faço a palestra de encerramento e vou trabalhar imunidades parlamentares. Na minha terra, olha só, minha terra natal, quem que é? E eu lá consigo ler isso aí, passa muito rápido. Bom, então vamos lá. Um abraço no nosso grande mestre da criminologia, professor Sumariva. Tudo bom, professor Sumariva? Grande mestre da criminologia. Vamos diminuindo. Pessoal, artigo 129, parágrafo 9º. Desculpa, o artigo 129, parágrafo 2º. Artigo 129 do Código Penal, parágrafo 2º. Quais as dicas que eu tenho para dar? Primeiro, uma dica importante. Vocês já repararam que o artigo 129, parágrafo 2º, ele é chamado pela doutrina de lesão corporal gravíssima. A lei, no entanto, não traz lesão corporal gravíssima. Para a lei, o parágrafo 2º também é rotulado como lesão corporal grave. É a doutrina que etiquetou o parágrafo 2º como lesão gravíssima, até porque as circunstâncias do parágrafo 2º são ainda mais graves que a do parágrafo 1º. Então preste atenção. De acordo com a lei, tanto o parágrafo 1º do 129 como o parágrafo 2º são etiquetados como lesão corporal de natureza grave. Sempre que a lei falar em lesão grave, você já sabe que a lei está falando dos parágrafos 1º e 2º do 129. A doutrina resolveu rotular o parágrafo 2º como lesão corporal de natureza gravíssima para demonstrar, ratificar, reforçar que as circunstâncias desse parágrafo são ainda mais graves que a do parágrafo anterior. E vocês, guardem isso, vocês sabiam que a lei depois acabou concordando com a doutrina, absorveu essa classificação doutrinária? E a lei da tortura, por exemplo, a lei 9455 de 97, etiquetou o parágrafo 2º como sendo lesão gravíssima. Então, a lei superveniente ao Código Penal, como a lei de tortura, acabou absorvendo essa criação doutrinária, e você hoje se depara cada vez mais com o legislador chamando o parágrafo 2º de lesão gravíssima. Tá ok? Vejam, quais são as circunstâncias que fazem a lesão ser de natureza gravíssima? Olha só, galera de Porto Velho.
A primeira circunstância é a lesão causar na vítima incapacidade permanente para o trabalho. E aí a doutrina pergunta, qual o trabalho? O trabalho que a vítima exercia ou ela tem que ficar incapacitada para todo e qualquer trabalho? Apesar de eu entender que já é suficiente ela ficar incapacitada para o trabalho que exercia, mesmo que ela possa ter outra atividade laborativa, prevalece que a lesão será considerada gravíssima apenas e tão somente se ela ficar incapacitada para todo e qualquer tipo de trabalho. Eu discordo. Eu acho muito difícil uma lesão incapacitar alguém para todo e qualquer tipo de trabalho, mas é o que prevalece. Pessoal, a lesão também será considerada de natureza gravíssima se causar na vítima enfermidade incurável. E é aqui que a jurisprudência do STJ tem subsumido a transmissão intencional do vírus da AIDS. Tá ok? A terceira circunstância que caracteriza a lesão corporal de natureza gravíssima é aquela referente à perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Vejam, não se trata de uma debilidade permanente. Debilidade configura lesão grave, parágrafo 1º. Aqui, mais do que debilidade de membro, sentido ou função, existe uma perda ou inutilização. Lá no parágrafo 1º, você tem a debilidade, o enfraquecimento, a diminuição da capacidade funcional de membro, sentido ou função. Aqui no parágrafo 2º, mais do que uma debilidade, você tem perda ou inutilização, ou seja, membro, sentido ou função absolutamente incapaz funcionalmente. Qual é a dica que eu tenho para dar? Cuidado com órgãos duplos. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 rins, 2 testículos. No caso de órgãos duplos, para que exista lesão corporal de natureza gravíssima, tem que ocorrer a perda ou a inutilização dos 2 órgãos. Perdeu um olho, continua com o outro, isso é lesão grave, salvo se deixar alguém com uma deformidade permanente. Aí pode ser o próximo inciso do 129, parágrafo 2º. O 129, parágrafo 2º, ele traz a deformidade permanente. O que é deformidade permanente? Nada mais é do que o dano estético aparente, considerável e irreparável pela própria força da natureza, capaz de causar impressão vexatória, isto é, desconforto para quem olha, humilhação para quem ostenta. Vejam, no Brasil, diferentemente de outros países, você pode ter deformidade permanente, mesmo que essa deformidade permanente não atinja a face ou partes do corpo expostas constantemente. Configura deformidade permanente o dano estético aparente e considerável, mesmo que atinja partes do corpo expostos em momentos de maior intimidade. Uma questão que vai ser cobrada na sua prova é a seguinte, tá aqui, ó. Pergunta Samuca, é isso? Olha que interessante. E se a pessoa que sofreu a deformidade permanente passa por uma cirurgia reparadora que acaba atenuando ou eliminando essa deformidade? A vítima passando por cirurgia reparadora, que elimina ou atenua a deformidade permanente, que elimina ou atenua aquela impressão vexatória da lesão, desaparece a qualificadora, você vai encontrar doutrina dizendo que sim. Guilherme de Souza Nutti, por exemplo. Cuidado. Recentemente o STJ decidiu que não. O crime se consuma no momento O crime considera praticado no momento da ação ou omissão e consuma-se no momento do resultado. Mesmo que a vítima passe por cirurgia reparadora e consiga diminuir ou eliminar a impressão vexatória, não desaparece a qualificadora. É o que decidiu em agosto de 2015 o STJ.
Por fim, a última circunstância qualificadora de natureza gravíssima é o aborto. Essa qualificadora é préter dolosa ou préter intencional. O agente age com dolo na lesão e culpa no aborto. É o fenômeno exatamente oposto ao artigo 127 que nós já estudamos. No artigo 127, nós temos o aborto qualificado pela lesão grave, aborto doloso qualificado pela lesão grave culposa. Aqui o fenômeno é oposto. No 129, parágrafo 2º, inciso 5, eu tenho a lesão dolosa qualificada pelo aborto culposo. Então, pessoal, eu vou até colocar para vocês um quadro que eu tenho no meu Código Penal para concurso. Olha só, no Código Penal para concurso, eu trago aqui ó, a diferença do artigo 127 e o artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5. No 127, eu tenho causar abortamento como conduta dolosa e o resultado agravador, lesão culposa de natureza grave ou a morte. Já no 129, parágrafo 2º, inciso 5, eu tenho causar a lesão, eis o comportamento doloso. E o resultado agravador, o abortamento culposo. Vejam como são crimes absolutamente distintos. Diametralmente opostos. Compreenderam? Você que está com o meu Código Penal para concurso ou com o meu manual de Direito Penal Parte Especial, ficou fácil, ficou tranquilo, não é verdade? Ficou tranquilo. Olha só, nossa aluna aqui, estudei tudo isso hoje, que joia. Então você que estudou, esse vídeo é uma mera revisão. Tá ok? Terminamos a revisão do artigo 129, parágrafo 2º. Amanhã, sexta-feira, tenho júri, não sei se eu vou conseguir vir amanhã. Sábado eu tenho palestra, talvez eu grave um vídeo lá da palestra em Salvador falando de imunidades para vocês.